Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade desta encantadora missão e enviará para mais e mais pessoas. Na segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgo fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele traz, na sua complexidade interpretativa, um olhar muito interessante sobre a necessidade de jejuar e a necessidade de não jejuar. Bom, tentando explicar um pouquinho melhor, essa era a briga entre os discípulos de João, os fariseus, que viviam no jejum, e aí os discípulos de jejum, os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí eles questionavam por quê. E de forma tão bela, tão brilhante, Jesus diz o seguinte: enquanto o noivo estiver na festa, veja bem, enquanto o noivo estiver na festa, os convidados não precisam fazer jejum, pelo contrário. Por quê? Porque festa é o lugar da alegria, do lúdico, da descontração, não é um lugar de recolhimento, né? Não é lugar de sentir o corpo, a dor da fome, da sede, enfim. Não é o lugar. Na festa é o lugar de tomar vinho, de comer guloseimas, de comer as coisas preparadas, né, os cabritos, enfim. É o lugar de comer. É o lugar da festa. E Jesus vai dizer que ele é o noivo e que ele está na grande festa que é verdadeiramente o projeto da salvação. Vamos lá. Jesus, quando veio com o projeto da salvação dada pelo Pai, o projeto da salvação é feito com alegria. Em nenhum momento Jesus fez com que o projeto fosse um peso, que o projeto da salvação fosse algo em que os discípulos, ao ouvir, quisessem rejeitar, no sentido de não querer colaborar com Jesus. Não, eles queriam colaborar com Jesus. Porém, todavia, existia, claro que vai existir os desafios, mas o desafio não vem daquele que é o Senhor da festa, que é o motivo da festa. Então, o projeto salvífico, ele é realizado a partir de uma alegria profunda do próprio Cristo, da oportunidade que ele nos dá
de realizar esse projeto salvífico com o outro, com o irmão, e convencer o irmão, convencer o outro. Lembrar que João Batista foi aquele que convencia uma mudança, uma conversão, porque a partir dessa conversão, dessa mudança, estaríamos melhor preparados para acolher o Cordeiro de Deus que ontem, no Evangelho de ontem, foi nos apresentado, o Cordeiro de Deus, e hoje o Cordeiro de Deus nos chama a jejuar sim, claro, porque o noivo não está presente fisicamente, carne, osso, não está presente na Santíssima Eucaristia, nesse grande e grandioso mistério que é a Santíssima Eucaristia. Nós jejuamos, nós reguardamos o jejum, porque o noivo não está presente. Porém, todavia, somos chamados a jejuar por uma causa, por uma situação e principalmente para um reencontro a partir da cruz, da dor da cruz, com o Salvador. Bom, amados filhos, a complexidade desse evangelho de hoje está exatamente de como dizer que precisamos hoje jejuar, se Jesus está na Eucaristia. Sim, ele está na Eucaristia. Não haja dúvida sobre isto. Não haja dúvida sobre isto. O nosso jejum é um jejum não de penitência, digamos assim, mas é um jejum de reencontro. E eu me reencontro, eu me conecto com o Senhor a partir do jejum. Jejum e oração. Jejum e oração. Vigiai e orai, jejuai e orai. Então nós somos chamados hoje para essa experiência total, porque o noivo não está fisicamente e está espiritualmente no Santíssimo Sacramento do altar. Então hoje nós somos provocados. E aí ele termina dizendo o seguinte: ninguém arremenda uma roupa com pano velho, porque o tecido novo vai repuxar o velho e o velho não vai aguentar. Ou seja, eu não posso tentar remendar a minha vida com coisas velhas do passado, com aquilo que não me permitia viver a autenticidade da minha fé. Seja lá o que for, você pode apontar, sei lá, um namoro totalmente desregrado, uma desobediência ao pai, à mãe, uma fofoca, uma mentira. Eu não posso continuar vivendo coisas velhas num homem novo. E aí ele vai falar dos odres, né, do vinho. Não se dá para colocar o vinho novo em odres velho, porque o vinho vai fermentar, sendo ele novo, e vai explodir, essa é a palavra, explodir os odres, e o vinho e os odres se perderão. Então Jesus chama a mim e a você para sermos os novos e colocarmos esse vinho novo, a alegria, que é a alegria do Senhor, num coração novo, num coração totalmente voltado para Ele. Então hoje nós somos provocados com esse evangelho para revermos a nossa atitude, a nossa vida e buscarmos profundamente a coerência e jejuar com afinco, com oração, para que, fugindo da tentação, possamos corresponder ao Evangelho, possamos corresponder a Jesus,
que fala pela sua palavra e que possamos vencer tudo aquilo que não adianta e nos ajuda a vivermos a proposta do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José nos ajude a vivenciar coerentemente o nosso encontro com seu Filho Jesus, que a Santíssima Virgem Maria nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.